hoje, 19 de outubro de 2023, caminharemos no encontro de número 144. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer a oportunidade de aqui estarmos para nos desenvolvermos um pouco mais espiritualmente. Muito obrigado, Mestre, por este momento. Queremos agradecer também pela permissão que é dada à espiritualidade amiga, que nos ampara, que nos inspira, enfim, que nos ajuda neste momento e em tantos outros da existência. Muito obrigado, Mestre. E gratidão a esses queridos irmãos que estão sempre conosco. Mas, acima de tudo, e sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Agora vamos conversar um pouco mais. Nós paramos nesse quadro. Lembram? Nós paramos nesse quadro. Mas, face toda essa problemática que está acontecendo em Israel, com os palestinos, ou com o Hamas, enfim, essa encrenca entre eles, que não é de agora, isso já vem da época lá longe. Nós nos lembramos da parábola do bom samaritano. E vamos conversar então um pouco sobre a parábola do bom samaritano, mas podemos conversar sobre a parábola e também ir refletindo sobre essa encrenca que está lá entre os israelitas e os palestinos e o grupo Hamas. Aí, ao longo do nosso comentário sobre a parábola, poderão surgir alguns outros comentários a respeito do que lá acontece. Mas vamos lá. Aquele moço que está atendendo aquele que está caído, aquele moço ali, esse moço aqui é um samaritano. Esse moço aqui é um judeu. Vamos ver a parábola. Jesus caminhava em suas pregações quando subitamente alguém perguntou-lhe: Senhor, o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? Era um rabino, deveria saber. Porque naquela época, Jesus, na sua caminhada, os fariseus aproveitavam sempre para estar junto a ele, interrogá-lo, para tentar fazer com que ele cometesse algum desvio, para poder levá-lo a ser recriminado. Os fariseus estavam sempre agindo dessa forma, dessa maneira. E nessa altura, que ele estava lá caminhando, um rabino perguntou-lhe, fez essa pergunta. Era um rabino, deveria saber. E então, Jesus devolveu-lhe a inquirição. O que está escrito na lei? Perguntou ao rabino. E ele respondeu: está escrito que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas, não furtar, não roubar, não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, não caluniar. E ainda disse: tudo isso eu faço. Como quem diz: eu estou livre de quaisquer coisas, porque eu estou fazendo o melhor, o que está escrito na lei. Mas então, fazes bem, disse Jesus. Observou Jesus: porém, uma coisa te falta: amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí o rabino, e agora? O que eu faço?
procurou de alguma maneira se livrar dessa situação. Jesus sabia que ele era hipócrita. Para desembaraçar-se da situação, o rabino, astuto, volta a perguntar: e quem é o meu próximo? Olha, tentando embaraçar Jesus, como se não estivesse entendendo nada, né? Nesse momento nasce a parábola do bom samaritano. Foi aí que Jesus aproveitou o momento para falar do bom samaritano, mas procurando fazer com que viessem a entender que amar o próximo não importa quem seja o próximo. O próximo pode ser israelita, pode ser palestino, pode ser do Hamas, não importa. Não importa. Observe, vamos ver a parábola. Um homem judeu, prestem atenção, um homem judeu descia de Jerusalém para Jericó, quando foi assaltado por bandidos que o espoliaram e maltrataram, deixando-o praticamente morto à margem do caminho. Observe um detalhe: o homem judeu descia. Olha o verbo, é nesses detalhes que nós temos que prestar atenção. Descia de Jerusalém para Jericó. Por que descia de Jerusalém para Jericó? Jerusalém está a 820 metros acima do nível do mar. Jericó está a 240 metros abaixo do nível do mar. Observe um detalhe: Jericó, àquela época, era considerada a cidade do faz de tudo. Deixa eu ver se está aqui, olha aqui. Eu escrevi aqui: Jericó era a cidade dos prazeres. Lá, dentre outras coisas, reinava a prostituição, as coisas mundanas. Isso era Jericó. E veja que o verbo já descia. O verbo já descia. Fica situada na Palestina. Jericó está situado na Palestina, assim como Samaria. São duas cidades que estão situadas na Palestina, tanto Jericó quanto Samaria. Os samaritanos eram considerados seres inferiores. Os palestinos seguem o islamismo, um pequeno percentual catolicismo. Naquela época, o povo samaritano já era considerado inferior, né? Pelos israelitas ali, eles já eram inferiores. Não presta isso. É como se fossem um animal, uma coisa qualquer. Porque naquela época as considerações eram bem grosseiras. A gente sabe disso, né? Principalmente as mulheres daquela época sabem bem disso, não é? Até hoje ainda funciona assim o islamismo, não é? Ainda funciona assim. O homem tem todo o direito sobre a mulher, né? O homem está sempre certo, como se o homem fosse um espírito puro. Né? Eles funcionam dessa maneira até hoje. Então veja as energias nas quais eles estão envolvidos. E em observando a parábola, a gente observa os termos, as expressões que eles sedimentam, as energias que são alimentadas. Porque quando fala um homem judeu descia de Jerusalém para Jericó, por que não caminhava? Por que não andava? Por que não viajava? Por quê? Porque o verbo descer. Entende o que quero expressar dentro do contexto? Quer dizer,
Desce, porque quem sai de Jerusalém para ir para Jericó, vai, naquela época, não sei hoje, mas deve estar mais ou menos a mesma coisa, né? Já ia para um ambiente energeticamente mais pesado, energeticamente inferior. Então veja, essa pessoa que vai para esse ambiente já está também carregando energias que não são muito agradáveis, independendo do que vai fazer naquele lugar. Devia estar indo buscar os Independendo do que vai fazer. Oi? Devia estar indo atrás dos prazeres que tinha. Bom, não sei, mas também muita gente ia lá fazer negócios, né? Sim. Porque também havia uns negócios. Quer dizer, esse que vai fazer o negócio, de repente já vai com outra energia, já vai carregando outros pensamentos. E então, está aí colocado, né? Jericó, Samaria estão cidades situadas na Palestina. Pela mesma estrada passou um sacerdote. Pela mesma estrada ia um sacerdote. Como tu, falou Jesus para o rabino, que era um fariseu, o hipócrita. Pela mesma estrada passou um sacerdote como tu, que o vento foi-se de largo para não se envolver. Sacerdote, né? Pode ser sacerdote do capeta. Logo depois veio um levita. Olha só, um homem de leis, que o vento também omitiu-se. Todos daquela leva imprestável. Vendo lá o homem caído, passou de largo. Não vou me envolver com isso. Não, o outro é o outro, não sou eu, deixa ele para lá. Vinha também pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Observe os detalhes das palavras. Vinha também pelo mesmo caminho um samaritano, odiado, considerado um ser inferior, como falamos, que vendo aquele homem sangrando, foi tomado de compaixão. Esse samaritano conhecia a Torá e era honesto a Torá. A Torá era o livro deles. A Torá praticamente na Torá estão aqueles cinco livros que dizem feito por Moisés, né? São 5 livros. O que está também no Velho Testamento, né? Na Bíblia, no conteúdo total da Bíblia está lá, há praticamente a Torá. Ali, o livro dos Números, a Gênesis, enfim, aqueles livros de Moisés, são 5. Né? E ele, o samaritano, era fiel à sua doutrina, a doutrina do Torá. E a doutrina do Torá manda que você realmente seja honesto, né? Tem um Deus único, enfim, feito dessa forma. Que vendo aquele homem sangrando foi tomado de compaixão, vimos. E aí o samaritano limpa as feridas, coloca óleo, dá vinho reconfortante, coloca-o no seu animal e leva-o a uma estalagem e diz ao hospedeiro: cuida dele, pago-te antecipado, estou viajando, retornarei dentro de alguns dias. Se gastares além do que te pago, reembolsar-te-ei na minha volta. Vejam o comportamento do samaritano. E ação nobre. Ele atendia a um judeu que estava caído. Eles sabiam quem era um, quem era outro. Ele não quis saber se era quem era o judeu, se estava roubando, se era o vagabundo, se não era judeu. Ele não quis saber. Ele atendeu o outro.
porque devemos agir desta maneira. Tanto é que no próprio Evangelho está lá uma página que fala que você tem que atender até o bandido, o assaltante e tal. Eu esqueci o título que dá a essa página do Evangelho. Então não importa quem seja, você vai cuidar do outro. Por que cuidar do outro? Por quê? Falando mais profundamente, por que cuidar do outro? Não importando quem seja ele. Ele é tão filho de Deus como nós também somos, né? Por que você não vai cuidar da personalidade que aquele espírito está hospedado? Você não vai cuidar do que aquela personalidade está fazendo naquele momento. Você vai cuidar do espírito de forma mais profunda, porque ele precisa daquela personalidade para as suas ações, para o seu comportamento, para a sua existência, para levar a contento, enfim, o restante da existência que tem a cumprir e das coisas que ele precisa fazer. Então você vai com a intenção maior é cuidar daquele espírito que está hospedado naquela personalidade e que ele precisa daquela personalidade para trabalhar, para agir. Ele precisa daquela personalidade. Esse é o outro. E essa atitude pode despertar uma gratidão naquela pessoa. Perfeitamente, mas sempre vai acontecer. E despertando a gratidão já é um passo. Você está sempre, começar a melhorar. Já são exemplos que, embora no momento não seja muito absorvido, mas vai ficar na memória. Isso vai funcionar. E veja bem, se gastares além do que te pago, reembolsar-te-ei na minha volta. Ele não estava incomodado com o processo, com o dinheiro, com a coisa material, com o que ele precisaria gastar para cuidar daquele. Enquanto ainda na nossa população, não é? As pessoas ficam medindo os gastos financeiros. Não, eu só tenho tanto, se eu gastar isso com o outro, como é que eu vou ficar? Problema sério. Problema sério. E o amanhã? Como será o amanhã? Então ele não estava incomodado com o que ele iria gastar. Eu preciso cuidar do outro, então eu vou gastar o que for necessário. Muito bem. Jesus perguntou então ao fariseu, ao rabino, sem vergonha: na tua opinião, quem foi o próximo do homem caído na estrada? Certamente que o rabino era um cara inteligente, ele tinha uma inteligência, né? Enfim, dentro dos contextos dele. E ele então respondeu a Jesus: aquele que para com ele usou de misericórdia. Certo? Aquele que para com ele usou de misericórdia. O rabino logo, claro, ele não era um cara que não tivesse conhecimento. Então completou Jesus: vai tu e faz o mesmo. Aí que pegou ele. Vai tu e faz o mesmo. Aí nós trazemos isto para o momento que estão vivendo os palestinos e os israelitas e o Hamas. Olha, como a coisa vem de longe. Vem de longe. Aqueles espíritos que estão lá hoje reencarnados, é quase certo que são os mesmos daquela época passada. Porque é assim que acontece. Os grupos se reencontram nas reencarnações sucessivas. Assim acontece com os grupos familiares, inclusive. Os grupos se reencontram. E vejam que o tempo passa, os séculos caminham, e os espíritos que não procuram
um amanhã melhor, que não veio o sol do dia seguinte, continuam com as mesmas realizações. Isso é meu, eu que mando. Vejam aquele Senhor que está no comando de Israel. Quantos anos ele está ali naquele poder? Ele quer poder. Eu mando, eu faço. Sou eu que comando. Está lá ele. Como aquele outro da Síria lá também. E tantos outros governantes que procuram de qualquer maneira se ajustarem no poder para ter o domínio do povo daquele lugar. Problema sério, não é? Problema sério. O Hamas assumiu a Palestina. Esse grupo, né, de espíritos desequilibrados, desregrados, eles estão comandando a Palestina. O comando é deles, o comando maior da Palestina. Por isso eles estão agindo dessa maneira. Veja como funciona. Quer dizer, o tempo passa, não é? Os espíritos voltam e continuam com as mesmas realizações, com a falta de progresso espiritual. Atentos à materialidade, impregnados pela materialidade. O poder é meu, eu mando, então eu bombardeio, eu faço. Vejam as situações criminosas, né, no hospital. Segundo a informação da imprensa, mais de 500 pessoas no hospital. Vejam. Agora você imagina, daqui para diante, esses comandos que fazem esse tipo de situação, que sofrimento vão ter? Precisam de muitas orações. E vai ser difícil da oração imantá-lo, porque a impregnação inferior está severa. Os que estão indo embora, a terra você não pode enxergar. Mas esses que estão ali na ação do mal, pode até chegar, mas eles vão ter que passar pela prova de fogo, né? Eles mesmos estão buscando. Nada que você faça em um segundo deixa de ter retorno. Um segundo deixa de ter retorno. Não só na ação em si, como no pensamento. Sim. Então, a cobrança é sempre severa. E quem cobra não é ninguém. Não é Deus que está cobrando. Quem está cobrando é a lei. E a lei está onde? Na nossa consciência. Na consciência. Então, não temos como fugir. Porque quando Deus nos criou, colocou na nossa consciência as leis. Então, vejam, a parábola já deixa e nos mostra o contexto entre samaritanos e judeus, que poderia ser bem melhor se todos os samaritanos, né, fossem observados de maneira diferente pelos próprios judeus e não como categoria inferior. Que até hoje ainda pensam assim. Porque se não pensassem assim, não estariam em conflito. Não estariam em conflito. E veja, são diferenças bastante primitivas. Né? Porque uma situação dessa que está ocorrendo lá é uma situação bastante primitiva. Como primitivo era o que estava aqui na parábola, não é? Considerando os samaritanos inferiores. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Deus nos abençoe. Querem falar alguma coisa? Podem falar. Estejam à vontade. Tudo certo, né? O que foi dito aí. Olha só. Realmente, se cada um de nós exercitasse mais a gratidão dentro de nós, o nosso mundo seria muito mais feliz. O problema é procurar o conhecimento que as pessoas não procuram. Sim. Será que no meio daquelas pessoas envolvidas lá, aquelas crianças, será que não existe nenhumzinho inocente? Nem o quê? Inocente.
Olha, Ninguém é inocente. porque está doído ver aquilo ali, está muito doído. No planeta Terra não existem inocentes. Muitas vezes fala assim: ah, tá vendo? Aconteceu isso, mataram tantos inocentes. Não era inocente. Com menos Os culpa. inocentes não estavam no planeta Terra. Com menos culpa, assim, vamos dizer assim. É? Com menos culpa. Mas menos culpa, mas a culpa existe. Menos culpa não te alivia de nada, é culpado. Então não tem como fugir. Está tudo certo, não está certo. Olha só, nesse livro tem um capítulo, quem me chamou a atenção para isso, inclusive, foi a moça que se interessou muito por esse livro, a Valéria. Falando que só não Tem um capítulo que se intitula Ser Leal e fala desse problema e faz citações sobre essa parábola. Eu marquei aqui alguns trechos que eu gostaria de ler. São trechos pequenos. Por exemplo, aquele samaritano que socorreu o judeu, isso é quem diz Joana de Ângeles. Aquele samaritano que socorreu o judeu, assaltado na estrada que descia de Jerusalém a Jericó, conhecia a Torá, que eu havia falado, e a respeitava. Olha a colocação, e a respeitava, como aos outros textos, no seu santuário, no Monte Gerizim, desde que lhes era proibido visitar o templo em Jerusalém. Porque proibiram deles visitarem o templo em Jerusalém, os samaritanos. Vejam, que coisa sem vergonha, safada. Quem são esses sacerdotes, quem são essas pessoas que proíbem você de visitar o templo? Quer dizer, eles também estavam fora do templo. Percebem o que eu quero dizer? Sim. Como é que você segue alguma religião, algum contexto, alguma doutrina e proíbe o outro de entrar lá? Então você não está seguindo a doutrina. Diga. Olha só, o Divaldo contou a história do samaritano. Sim, eu vi esse coisa. Aí, vou falar rapidinho. Os samaritanos, eles foram invadidos pelos bárbaros, né? E mataram todos os homens e estruparam as mulheres, né? E aí mudou a genética, né? Eles acharam que eles eram impuros, porque os bárbaros, que nasceram as crianças daqueles estrupos, então os judeus não aceitavam eles, porque eles eram impuros. Aí Jesus faz toda a parábola dele, porque a parábola é uma história, não quer dizer que aconteceu. Entendeu? A parábola, ela é uma metáfora, né? Então, o que acontece? Jesus sempre coloca o samaritano como sendo a pessoa certa também, para ele mudar a opinião deles. Mas veja, existem situações diferenciadas, porque esse tipo de situação que você fez colocações existia praticamente entre quase todos os povos da terra em determinada altura. Não só os samaritanos, como os outros fizeram as mesmas coisas. Né? Muitos povos agiram de maneira completamente conturbada, fazendo um monte de misérias. Até hoje nós sabemos disso. Na Europa, então, aquela Oriente Médio ali, então, até hoje não existe isso. Até hoje não existe isso. Eles são, até hoje, e às vezes até de forma legalizada entre eles, como faz o islamismo. Sim. O islamismo age de maneira completamente conturbada, desequilibrada, enfim, mas problema sério. Então, mais adiante, diz Joana, ser leal à verdade em todas as circunstâncias. Isso é forte, hein?
Isso é forte. E isso é condenável ainda hoje. Porque quando você fala muitas vezes a verdade, as pessoas ficam, não, mas não podia dizer assim, não pode ser desse jeito, quer que você passe a mão na cabeça. Não, conta comigo. Ser leal à verdade em todas as circunstâncias, estando sempre atento ao dever de ajudar o seu próximo. Quer dizer, você vai ser leal no sentido da ajuda, no sentido de alertar, no sentido de levar ao conhecimento, no sentido de poder colaborar com aquele irmão. A questão da lealdade está diretamente ligada ao caráter de cada indivíduo no que concerne à observância dos valores éticos. Não se trata de estar apenas ao lado nos momentos difíceis, mas de permanecer ideologicamente e pelo comportamento como um porto de segurança que as circunstâncias aziagas não conseguem vencer. Era o que acontecia com o judeu que estava lá. Ele estava numa situação difícil, uma situação infeliz, não é? E você, passando por alguém com uma situação dessa, não deve abandoná-lo. Aí eu me lembrei, com licença, eu me lembrei do ator que foi atropelado e do outro que saiu fora. Vai responder por isso. Vejam, observem um detalhe. Amigo. O detalhe não é só ele ter ido embora. Que espírito é esse? Que amizade é essa? Ele não tinha amizade nenhuma pelo outro. E pelo contrário, ele queria a presença do outro para qualquer outra coisa, não para amizade. Que amizade é essa? Que você vê o teu amigo tendo problemas e você faz de conta que não está acontecendo nada e vai embora e deixa para lá. Tinha que ter pedido socorro, né? Observe, é problema sério, né? Esse, de repente, é um samaritano daqueles bravos. Não é esse da parábola do mestre, né? Não é esse. Muito bem, e então, é isso. Vamos em frente. Agora, por analogia, depois reflitam sobre todo esse contexto que está acontecendo lá, levando em consideração os textos da parábola, né? A parábola está em Lucas, capítulo 10, se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que é Lucas, capítulo 10. É isso mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Voltando ao nosso estudo, estamos nesse tópico que é justamente o espírito e seu planejamento reencarnatório, e nós paramos nesse texto que está na página 47, né? O que aos olhos dos homens materialistas se transformem, o que aos olhos dos homens materialistas se transforma em provas ou expiações dolorosas, para o espírito lúcido são bênçãos sublimes e redentoras. Por quê? Por que para o materialista é prova e expiações dolorosas, e por que para o espírito lúcido são bênçãos sublimes e redentoras? Por quê? O que acontece com esse espírito lúcido para ele achar desta forma? Conhecimento é o estudo. Porque ele sabe que ali ele vai evoluir. É o conhecimento. Um conhecimento de um planejamento reencarnatório, das vidas sucessivas, não é? O materialista se liga naquela existência, ele não sabe nem por que está ali, não é? Então, para ele, tudo o que acontece é doloroso, não é? Porque ele quer tudo
fazendo tudo de pior e construindo um amanhã bem cheio de lágrimas. O planejamento reencarnatório é um trabalho que demanda tempo. Observe o detalhe. O planejamento reencarnatório é um trabalho que demanda tempo e conta com a participação da consciência do espírito em suas decisões. Por que demanda tempo um planejamento reencarnatório? Porque a natureza não dá saltos, né? Você está desencarnada, ok? Graça, nós vamos te preparar para a reencarnação. Ah, opa, então você está aqui, vou reencarnar quando? Amanhã? Não é desse jeito que funciona. Muitos espíritos que vão reencarnar, que são avisados que vai ser promovida a reencarnação, certo? Muitos levam ainda anos para poderem reencarnar. Vão fazer curso, vão preparar-se, vão fazer um estudo, enfim, mas já sabendo que estão fazendo tudo aquilo para a próxima reencarnação, tendo essa lucidez que precisam para que a reencarnação, quando vier a acontecer, possa ser o melhor sucedida possível. Então vai ser preparado, e aí tem aquele tempo que de repente precisa conhecer os espíritos que vão cercá-lo na sua família. Se vai casar, vai conhecer com quem vai promover o matrimônio, aqueles espíritos que vai receber como filho, o grupo familiar, o local onde vai reencarnar. Muitos espíritos, dependendo de cada um, é levado até no local onde ele vai reencarnar. Aqui. Essa aqui é a tua cidade, Rio de Janeiro. Nossa, eu nasci na roça de Minas Gerais. Mas, meu amigo, essa é cidade maravilhosa. Você não sabe, todo mundo canta, e até música a respeito. Oh, que beleza! A roça de Minas Gerais. Então eles enganam também a gente. Eles enganam, né? Então, dependendo da situação, do nível espiritual daquele que vai reencarnar, certo? Ele toma conhecimento quase da totalidade de tudo, né? Da cidade, do local onde ele vai realmente reencarnar, né? Ele toma todo esse conhecimento para um melhor desempenho possível. Quer dizer, então, tudo isso demanda tempo e conta com a participação da consciência do espírito em suas decisões. Quer dizer, nada é feito imposto. Não. Você vai fazer assim, vai ser desse jeito. Não, isso não existe. Ô Quaresma, então aquela frase que as crianças normalmente, eu já ouvi falar com os pais, eu não pedi para nascer. Ah, pois isso não existe. Tem muitos falam, né? Implora. Ele pode não ter pedido, mas sabia que ia nascer. Ah, eu não pedi, mas me disseram que precisava nascer, eu fui e nasci. Muita gente fala assim, né? Tentando agredir os pais, né? Tentando agredir os pais pelo comportamento que o pai, de repente, está solicitando que ele tenha, né? Para melhor ter a vida, ter a existência. Às vezes eles esperam até outros espíritos desencarnarem, no caso de Lísia, né? Que não encontra a parceira dele. Ah, sim, Aí isso demora também. Pois é. 1000 anos. Esse tá, não sei se ele já encontrou, né? Não temos mais notícia do Lísia, do como era o nome? Esqueci. Lísias. Não é Lísia, não. Não é Lísias. Lísias é do nosso lar. Esqueci o nome dele. Qual é o nome? Esqueci. Mas está no livro uma libertação, é o outro, qual é o nome? As sinapses não estão acontecendo. Segismundo? Não é Segismundo. Segismundo é do Missionários da Luz. Mas vamos em frente, isso aí é outro. Então, conta com a participação da consciência do Espírito, o ser é convidado a analisar seus atos pretéritos.
Observem, tudo isso junto ao amigo espiritual. O amigo espiritual ajuda nesses propósitos, que deixaram vibrações doentes armazenadas na memória, assim como as conquistas realizadas. O amigo espiritual, como já vimos, quando passamos por planejamento reencarnatório, o amigo espiritual está ali ajudando, promovendo toda essa situação, sem qualquer embaraço e sem agressão, sem agredir, não é? Procurando fazer com que o ser sempre assuma as melhores posições para a próxima existência. Então não existe a reencarnação compulsória, não existe? Existe, claro, na compulsória. Na compulsória fica diferente. Na compulsória o espírito não participa. Não participa. É isso que eu O tava amigo pensando. espiritual é que promove todo o planejamento nas melhores condições para aquele espírito, né? Mas, não sendo compulsória, tudo isso aqui se passa de uma maneira bastante suave, né, para aquele que vai reencarnar, sem qualquer imposição. E quando aquele que vai reencarnar faz colocações que não são da melhor qualidade, porque o amigo espiritual, que é um especialista no assunto, percebe, ele procura demover daquele espírito aquela ideia, aquele interesse, porque não seria bom para ele, né? Não, eu quero ir e quero casar de novo com a graça lá. Aí o amigo espiritual diz: ih, rapaz, não vai dar certo esse negócio, deixa eu tentar demover da ideia desse. Aí é assim que funciona, né? Aí o amigo espiritual vai tentando explicar para aquele espírito que aquela situação, naquela existência, ainda não é possível. E numa próxima existência, de repente, dependendo do comportamento que ele teve lá, aquilo que ele queria já é possível acontecer. É assim que funciona. Não há obrigatoriedade, não, porque você vai ter que fazer isso, porque tem que ser assim. Isso não existe. Muito bem. Vamos em frente. O espírito, no seu planejamento reencarnatório, esse é o capítulo que nós estamos, e nós agora estamos aqui na página 48, nesse trecho. O planejamento reencarnatório tem como objetivo colocar o espírito no ambiente que já conhece. Um ambiente que já conhece. O planejamento reencarnatório tem como objetivo colocar o espírito no ambiente que já conhece. Observaram? Quantas vezes você já nasceu lá em Minas Gerais? Não sei. Sabe, né? Eu sei, Pois é. nasceu. Mas é assim, o ambiente que já conhece. Inclusive, o desencarne não é para todos os espíritos, mas para os espíritos que há essa possibilidade. Quando você desencarna, você vai ser levado para a espiritualidade num ambiente aonde, bem parecido, onde você vivia, e com linguagem, com tudo, daquele lugar em que você vivia. Coisa boa. Isso nos conta Carvajal. Isso é muito bom. Em um dos livros de Carvajal, né, está lá esse detalhe. Então ele mostra uma série de colônias espirituais. Por exemplo, você era japonês, então você vai para um ambiente onde existe japonês e com coisas daquele ambiente que você vivia, para não chocar por demais o espírito naquele momento do desencarne, quando ele desperta no plano espiritual. Já pensou a gente Eu esqueci o despertar? título do livro. Nós aqui nos despertarmos no plano espiritual com esse segmento desse estudo que a gente tem aqui, que maravilha. Pois é. Mas isso é importante, por isso o conhecimento é importante, não é? Agora, aquele que não conhece nada, como é que ele fica, né? Às vezes entra em crise, tem espíritos que entram em crise. Quantos eu vi chegando nas reuniões de desobsessão completamente arrasados? Nem sabia que estavam desencarnados. Completamente arrasados. Problemático. E muitos, né,
esbravejando que prometeram-lhe uma porção de coisas e nada disso aconteceu. Frequentavam outras doutrinas aí que prometiam. Né? Inclusive tem doutrina que, né, você paga até para ir para o céu. Problema sério, né? Inferno. Problema sério. Paga para ir para o inferno. Com espíritos que têm vinculações, viu? No ambiente que já conhece, com espíritos que têm vinculações, para que possa reorganizar seus sentimentos, seus valores, tanto éticos como morais. Então, normalmente nós reencarnamos com aqueles espíritos que já estão conosco em várias reencarnações. Alguns mais ajustados conosco, outros completamente em desequilíbrio, nós para com eles e eles para conosco, até buscar um momento de reorganização entre os dois. É assim que acontece. Por isso, não adianta fugir. Você está num grupo familiar onde você tem dificuldades, procura vencer essas dificuldades. Porque de repente, nessa existência, a dificuldade é desse tamanho. E se você não vencê-la e procurar ainda ser bastante antagônico a tudo que está acontecendo com o outro, de repente, numa próxima existência, a dificuldade fica assim. Até que, em determinado momento, se você não se ajusta, aí é aquilo que eu costumo dizer, você vai levar uma paulada na moleira. Agora você vai. Aí você vai passar por situações bastante difíceis para despertar. De repente, numa situação de antagonismo com alguém, você continua com aquele antagonismo. Digamos que esse outro já começa a dissipar esse antagonismo. E você vai passar por uma situação terrível, desastrosa, e esse é que vai te atender. Vai haver um despertamento. Enfim, há vários momentos possíveis de acontecer. Quaresma, e quando você já tentou de tudo para se reconciliar com essa pessoa, e a pessoa não adiantou nada, você conversar, aí é problema dela? Problema dela. Quer dizer que eu não vou voltar Você tentou de tudo. com a mesma pessoa e com o mesmo problema. Você tentou de tudo, não guardou mágoa, não guardou rancores, é um problema dela. Porque você não pode modificar ninguém. A mudança é interior de cada um. Ninguém muda ninguém. Não? Se fosse assim, Deus mudaria todos nós seríamos bonzinhos, amigos, sem problema maior. Não, cada um tem que criar as suas condições, os seus méritos, desenvolver as suas virtudes, porque todas elas estão latentes em nós. Mas como pode assim, Quaresma? Claro. A lei de Deus está na tua consciência, todas as virtudes estão aí. Não tem como fugir disso. Isso é verdade, ninguém muda ninguém. Na lei de Deus estão implícitas todas as virtudes. Basta desenvolvermos. Fácil, né? Mas para isso, justamente, é preciso buscar os caminhos, o conhecimento preciso, né? A fim de criar as necessidades que venham a desenvolver essas virtudes. E esses ensinamentos só mesmo aqui, através do Espírita, e principalmente aqui da educação do Espírito, é que a gente consegue compreender. Quaresma, o nome é Silas. Silas, isso mesmo, Silas. Ação e reação. Ação e reação, perfeitamente. É isso mesmo, Silas. Silas agiu de tal maneira que o pai acabou envenenando a segunda esposa. Meu Deus. E o mal foi provocado por Silas. O Silas que insinuou. O pai,
contou uma série de histórias para o pai, mostrando que aquela mulher tinha isso, aquilo, era tudo inventado por ele. Aí o pai pegou e deu veneno para ela. Ela morreu. Ele foi o mentor da morte dessa senhora. E hoje, segundo o livro, né, ele encontra, àquela altura, né, ele se encontra numa situação que ele poderia estar em um plano mais elevado, não precisaria estar em nosso lar, poderia estar numa colônia superior, mas como ele tem essa dívida espiritual, ele precisa saná-la. E ele precisa saber e encontrar esse espírito aonde ele estiver, para com ele conviver, e precisa saber se o outro vai querer conviver, né? Para sanar essa dívida. É com essa mulher. Pois é, o espírito dessa mulher que ele tem que reencontrar. É com esse espírito. Com esse espírito. Sim. Mulher é quando estava encarnada, agora é Sim, espírito. mas com o espírito Perfeitamente. E então, ele não consegue saber aonde esse espírito se encontra, aonde ele está. Aí André Luiz indaga, mas e os mentores não sabem? Eles não podem te ajudar? Alguma coisa assim? André Luiz fala. Ele disse, não. Eu é que tenho que encontrá-la. Olha como funciona a lei. Será que o próprio espírito não está dificultando? Oi? Será que o próprio espírito não está dificultando esse? Não, mas ele que tem que encontrar o outro, não é o outro, Não, é o outro. Não importa o que, não importa se o outro está dificultando, se escondendo, o problema é dele. Ele tem que chegar lá. E os mentores, ele fala, sim, eles sabem. Os mentores superiores, as Silas, sabiam onde está a mulher, mas não podem ajudá-lo. Ele que tem que encontrá-la. Olha como funciona a lei. Isso tudo dentro de um determinado contexto, não é? Olha como funciona. E aí então o que aconteceu? Por esse desastre que ele cometeu, por essa inferioridade que ele cometeu, ele está preso a um determinado nível espiritual sem poder avançar. Ele poderia estar numa colônia superior a nosso lar e lá se mantinha por causa desse desastre que ele havia cometido em uma das suas reencarnações. Muito sério. Problema sério. Isso faz parte já da programação dele. Ah, sim, com certeza. E agora para encontrar esse espírito que ele não consegue encontrar? Eu estou falando por causa do livre-arbítrio, que esse espírito também tem livre-arbítrio, né? Todos temos livre-arbítrio. De repente, esse espírito não está querendo encontrar ele, às vezes está até dificultando. Mas veja, você não entendeu. O espírito pode fazer o que quiser, se esconder, mas ele tem que encontrar. Ele que tem que encontrar esse espírito. Sim. O espírito pode não querer que Silas encontre, não querer aparecer para ele, mas o problema é dele. Qualquer dificuldade que possa o outro colocar, o problema é dele. Por que é dele todo o problema? Porque ele é quem deve, né? Ele é o devedor. Ele que cometeu um delito. Ele cometeu um delito, ele cometeu um crime. Então não tem como fugir. É dele o problema. Mesmo que o outro desapareça, é problema dele. E por que acontece isso com ele? Mesmo que o outro desapareça, não queira, é porque ele está merecendo. E por que acontece? Porque Deus permite. Deus permite por quê? Porque ele tem que passar por isso. Coloquemos sempre Deus no eixo. Tudo que te acontecer, independente do que o outro esteja fazendo e você esteja passando, é porque Deus permite, e se Deus permite é porque você merece. O outro não está me deixando que eu o encontre, mas o outro não está deixando que eu o encontre, e está acontecendo isso comigo, porque Deus permite que aconteça comigo. Senão. Então, quando a gente coloca Deus como comandante, o mentor de tudo,
para melhor, não tem como fugir. O outro pode fazer o que quiser, mas por que eu estou recebendo isso? Porque Deus permite, é porque eu mereço. Então eu é que preciso me regenerar desses propósitos para que isso não aconteça mais em outra ocasião, qualquer que seja. Essas são situações às vezes difíceis, né? De nós conseguimos entender, de nós conseguimos compreender, mas não tem como fugir. Está vendo? Eu vejo no cotidiano, a gente vê muito. Está vendo? Todo dia me acontece esse tipo de coisa, mas que coisa sem vergonha! Como é que fazem isso comigo? E a pessoa esbraveja. Eu não mereço isso. Quem disse que você não merece? Se você não merecesse, Deus não deixaria estar acontecendo. Acabou. Está acontecendo é porque Deus permite para que você se regenere. Então, passe a ser tolerante, paciente. Né? Todos nós precisamos disso. Não tem como. Mas está acontecendo comigo. Mas todo dia, todo dia, até que você se melhore. Deus vai permitir que isso te aconteça, com certeza, até que você melhore. Não é para te fazer mal, é muito pelo contrário, para você despertar e crescer, evoluir espiritualmente. Você me entendeu? Mais ou menos. Sabe quem te criou? Deus. Então, obedeça ao comando dele. Não tem como fugir. Não é fácil viver. Olha aqui. Não é fácil viver em ambientes que muitas vezes foram danificados pela ignorância, pela falta de fé gerada pelo desamor. Não é fácil, mas se acontece vivermos num ambiente desse, é porque Deus permite para o nosso processo evolutivo. Sim. O respeito, a amizade, a convivência se renovam dia a dia e oferece ao espírito os mais ricos meios de se educar, consolidando-lhe o valor da nova oportunidade. Né? Esse é o processo. Veja. Veja. Oferece ao espírito mais ricos meios de se educar. Então, se está acontecendo, é um rico meio para a sua educação. Não tem que reclamar. Muito pelo contrário, porque está sendo uma oportunidade oferecida por Deus. Em primeiro plano por Deus e depois por Jesus. Em primeiro plano por Deus, porque Jesus só executa aquilo que é permitido por Deus. Eu e o Pai somos um, falou Jesus. Porque Ele executa exatamente aquilo que Deus permite e quer que aconteça para melhor acontecer para todos nós. Então vejam, não é fácil, mas é preciso, é necessário. Não é fácil, mas é necessário. O que está te acontecendo? Isso e aquilo. Meu irmão, então aprenda a conviver com isso. Faça o melhor possível. Passe a compreender essa situação. Renove-se diante do problema. Renove-se diante da dificuldade. Mas está muito difícil. Então, está muito difícil, né? Muito difícil mesmo? Muito difícil mesmo. Está sim. Olha, aproveita a oportunidade. Porque se você pensar um pouquinho mais, está fácil. Porque se você não resolver agora, na próxima vai ficar mais difícil ainda. Então resolve agora. Vai. Resolve agora. A coisa não é fácil. Mas nós precisamos entender o porquê. E é o que nós estamos fazendo aqui. Entender o porquê disto, porquê que as coisas se dão dessa maneira e ver que precisamos desenvolvê-las. Quaresma, mas eu não vou conseguir
bem com tudo, não tem como. Sim, mas procura, se esforça, porque isso já é mérito. Você já passou a compreender, embora não consiga dissipar todos os detalhes que não prestam, mas você vai conseguindo algum. Já compreendeu, ótimo. Sozinho. Bom que você já compreendeu, embora você não consiga resolver, mas já compreendeu, né? Então não promova mais obstáculos dentro dessa dificuldade. Sozinho ninguém consegue, mas com a ajuda do próximo a gente consegue. Mas ajuda nós temos sempre. Sim. Se alguém te disser que não é ajudado, você pode apontar o dedo e dizer: você está mentindo. Mentiroso. Não, mas ninguém me ajuda. Você está mentindo. Sim. Você tem um guia espiritual. E acima disso tudo, você quem te ajuda muito mais e não te abandona nunca. Deus. É isso aí. Acabou. Todos têm ajuda, todos temos ajuda. Se não tivéssemos, não conseguiríamos vencer os obstáculos. E quando aquele que diz: mas ninguém vem ao meu encontro, ninguém quer me ajudar, ninguém gosta de mim, você está mentindo, hein? Esses são os chantagistas. Porque tem sempre, tem o guia espiritual, tem os amigos espirituais, não é? E acima de tudo, Deus, Jesus. Muito bem. E agora nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não podemos abandonar nunca. Essa é a nossa base, a base para todo o estudo que estamos fazendo, é a codificação. Né? E vamos ver o que diz o nosso Evangelho. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta a vontade. O que significa dizer? É aquilo que nós falamos sempre. Quando o planejamento reencarnatório é feito, os amigos espirituais só deixam, só permitem, só nos mostram que é melhor, e assim acontece, entrar na pauta aquilo que está dentro da nossa possibilidade espiritual, do nosso conhecimento espiritual, das nossas condições espirituais, capazes de dar conta daquele propósito, daquela dificuldade, daquele problema. Não tem peso maior do que isso. Então, por isso que quando não conseguimos lidar com aquilo que está acontecendo, falta a vontade. E eis porque Leon Denis fala que a vontade é a maior potência da alma. Porque com a vontade você resolve tudo. Com a vontade você vai a Deus. Com a vontade você vai ao inferno. A minha diretriz é essa. Problema teu. Eu tenho vontade de fazer mal, vai e faz. É livre-arbítrio. É uma potência, você faz o que você quiser com a vontade, para o lado ruim e para o lado bom. Ela deve ser aliada ao amor, né? Porque Se você recebeu no teu planejamento reencarnatório, só permite as que podem ser cumpridas, os fatores, as atribuições que podem ser cumpridas, e você não executa, faltou vontade para cumprir. E quem é responsável por isso? Somos nós. Porque nós fizemos a pauta conhecendo aquilo que ali estava, conhecendo onde iríamos reencarnar, conhecendo que seriam os nossos pares. Então, não cumpriu, faltou a vontade. Compromisso não cumprido. 0. Como é que será o próximo? 2 vezes pior do que esse. Porque não tem jeito. Nós temos que nos ajustar. Nós temos que ser melhores. E esse tipo de situação, quando você não resolve,
Quando ele é pequenininho, ele vem um pouquinho mais doloroso, até você despertar que aquilo tem que ser resolvido. E é assim que acontece. Não tem como fugir. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? Olha aí. E a esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Agostinho. É tudo que a gente está falando. Agostinho. Sabe quem é o Agostinho? Sim. Pois é, o filho da dona Mônica. E sabe o que Agostinho fazia quando era jovem? Aprontou muito. Aprontou muito, né? E naquela mesma reencarnação houve a regeneração. Por quê? Porque ele já trazia em si os princípios. Faltava o toque, faltava uma orientação que Dona Mônica, a mãe dele, conseguiu imprimir nele. E então ele, despertou. Porque no momento, no princípio, ele estava sendo levado pela materialidade. Mas ele já trazia em si princípios capazes de serem desenvolvidos. Na Igreja Católica tem um hino dedicado a ele, que é intitulado assim, Tarde Te Amei. Quer dizer, é como se ele estivesse relatando que foi tarde o amor dele por Jesus, né, por Deus, foi tardio. É muito bonita a letra. Quando eu participava da Igreja Católica, eu cantava junto com o pessoal. Muito bonito o hino dele. Então, vejam, e hoje nós sabemos, ele foi um grande articulador, né, na codificação. Tanto é que a conclusão do Livro dos Espíritos é dele, e a conclusão e fala bastante do materialismo, coisa que a gente viu aqui ainda há pouco. Ele é severo. Ele sentiu na pele, né? Isso aí. Sim, porque ele sentiu perfeitamente. Porque a princípio ele estava pegado ao materialismo. Sim. As coisas mundanas. Né? Até que nos aconselhos da mãe, ele foi e ele despertou. Por quê? Porque ele já trazia conhecimento. Ele precisava de um despertar, de uma orientação. A Igreja Católica fala que a mãe, me parece que orou 30 anos para a conversão dele. Então, nós estamos vendo, tudo isso serve muito para nós, não é? De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? Esse é o grande problema. Quer dizer, deixa que a vontade empurre para lados inferiores, né? Porque a vontade é uma potência. Você quer fazer, você faz. Porque não cultiva Está amor. ligado ao livre-arbítrio. Você imprime a vontade no teu livre-arbítrio e você faz o que você quiser. Né? Ninguém te proíbe, nem Deus. Então, é preciso não deixar que isso se aconteça. Por quê? Mas Quaresma é tão gostoso, é tão bom tirar umas férias, ir para aquela festa cheia de badalação, tem toda a bebida gostosa, né? E depois, quando é que a festa acaba? Você sabe? A festa vai acabar daqui a pouco. E sabe quando é que acaba a tua vida? Nunca. Então vem a próxima existência, você vai desencarnar daqui a pouco. E aí, como é que fica? Você fez um planejamento reencarnatório para estar aqui nessa existência. Está me entendendo? Então cumpra-o da melhor forma possível, porque na próxima você não sabe o que vai acontecer se isso não se assim você não fizer. Se você se deixar dominar pelas más inclinações e depois você me conta. A coisa é muito séria. A coisa, além de ser séria, são poucos os espíritas que entram nessa margem. Porque em todas as casas espíritas que eu passei, nesses 80 anos que tenho nessa existência, eu vi espíritas e dirigentes de casas espíritas se deixarem dominar pelas más inclinações.
Acredite se quiser. Eu vi isso acontecer. Imperfeição. Por causa da imperfeição humana. E quando eu despertei para tudo isso me entristece. Sabe, isso me entristece. O problema é muito sério. É um problema muito sério. Mas o problema é mais sério porque esses elementos deveriam ser veiculados nas casas espíritas. Deveriam ser veiculados na plateia. Ah, mas eles não vão entender. Eles não entendem agora, mas daqui a pouco vão entender. E se não entender, vai despertar o dia. 2023, amigo. Transição planetária. Você quer trabalhar como 1930, 40, 50? Você está mal. Sabe, tudo isso me pega muito forte. Eu sempre falo e repito. Porque não é possível mais. Nós temos que levar as medidas para o tempo atual. As medidas de ontem não interessam. Estão trabalhando e já vem trabalhando isso há algum tempo. Eu estava falando inclusive com a Ingrid aí fora. Uma mensagem de Kardec de 1889. Para com isso, Senhor do céu. Traz isso para a época atual. Aquelas palavras não são mais aquelas. Elas têm a energia da atualidade. Traga para cá. Isso já vem acontecendo há algum tempo, inclusive na internet. E parece que ultimamente estão trabalhando isso aí também. Quer dizer, olha, para com isso. Vamos trabalhar a atualidade. O que se faz necessário. Certo? Para levar o despertar aquele que ainda conseguirá despertar. Porque muitos não vão conseguir mais. Mas alguns precisam um toque, um beliscão. E você faz com que ele, sim. Eu digo isso de brincadeira, porque sei. Eu não brinquei com a doutrina espírita. E não brinco. Sabe? Doutrina espírita é doutrina espírita. É para você seguir a doutrina espírita. E quando eu falo que ela é progressiva e progressista, tem alguém que fala assim, para com isso. Você então não entendeu nada de doutrina espírita. É problemático a coisa, mas tem que se falar. E como eu não tenho receios alguns, não tenho receios de falar o que é verdade, não tenho receio mesmo, certo? Então, é preciso que isso aconteça. Alguém tem que falar, alguém tem que dizer. E eu falava com a Ingrid ali fora, as casas aqui de Campo Grande, eles não querem me ver. Eu sei disso tudo. Mas não querem me ver porque eles querem manter aquela acomodação. Você vai chegar lá? Você vai chegar lá para dizer o que eu não quero que você diga. Tem que dizer o que eu quero. Como já me aconteceu. Eu cheguei numa determinada casa espírita, não é? Que antes de eu ir fazer a palestra, alguém da diretoria veio me dar uma série de aconselhamentos. Eu fiquei olhando para a cara dele. Para com isso. Já me chamaram uma vez para ir numa casa espírita aqui em Campo Grande, que fazia aquele rodízio entre as casas espíritas, e quando eu cheguei nessa casa espírita, colocaram outra pessoa para fazer a palestra e não me chamaram, não me deixaram fazer a palestra. Veja como funciona. Isso é a educação que falta. Não me chamaram, porque sabiam que certamente eu iria dizer o que eles querem ouvir. Não é por aí o caminho. Não é? A gente tem que procurar a direção do aperfeiçoamento. E a direção do aperfeiçoamento não se chama comodismo. Não se chama comodismo. Não se chama estar na zona de conforto. E há muitos daqueles que se dizem espíritas se colocam na zona de conforto. Então você não vai lá para dizer isso porque vai me tirar da. Não é por aí. Eu tenho que dizer o que eu quero. Para com isso. O que você quer está na codificação, tem que ser estagnado, tem que ficar parado no tempo. É assim que funciona?
Então você vai lá girar as mesas, faz a mesa, faz psicografia batendo lá com o pezinho na mesa, faz a mesa giratória. Para com isso. Não é mais tempo disso, já passou, isso já foi. Já foi. Nós estamos no terceiro milênio. Os amigos espirituais nos falam, estamos na era do Espírito. Não entenderam isso ainda. Ainda não entenderam isso. Nós estamos na era do Espírito. Então é para cuidar do Espírito, não é para cuidar do homem. O homem é uma consequência. Se o Espírito vai bem, o homem vai muito melhor. Ou será que não? Mas é claro, quem comanda o homem é o Espírito. É onde ele está hospedado, é a máquina pela qual ele trabalha. Então, se o Espírito está bem, o homem está bem, e muito melhor. E faz tempo, eu me lembro até de uma mensagem de Viana de Carvalho, né, falando disso. Primordial é o Espírito, e é. Não perceberam isso ainda. Aí ficam trazendo coisas que aconteceu em 1889. Pelo amor de Deus, parem com isso. Aconteceu em 1889, ótimo, mas traga para hoje, século 21. Traga para a era do Espírito, traga para a nova era, traga para o momento de transição planetária. É assim que tem que funcionar. Mas não, alimentam esses propósitos. Alimentam esses propósitos e levam a cabo aqueles que ficam assistindo. Porque de repente quem está assistindo, se não tem a consciência da atualidade, também vai rolar daquela maneira. Aí o que acontece? O comodismo, a acomodação, a zona de conforto. Não é possível uma coisa dessa. Está aqui. Só permite as que podem ser cumpridas. Falta a vontade. É isso que falta a vontade. Então vamos fazer dessa maneira, porque aí a gente não tem sacrifício, a gente não precisa estudar, a gente não precisa fazer nada, a gente já sabe esse negócio aí, a gente fala isso a mesma coisa. Tudo bem. Eu não posso estudar, não. Problema sério. Eu conversava com uma pessoa ontem não foi ontem, foi na terça-feira. Eu conversava e dizia, é por isso que muita gente não gosta daquela página que tem no Evangelho, aquele título, estranha moral. Vai lá, lê aquilo, veja o que diz ali. Problema sério, né? Interprete aquilo da melhor maneira possível. Dá lá o título, estranha moral. Problema sério. Querem bater na mesma tecla do mesmismo, então fiquem com o mesmismo. Agora depois, não reclama. Tu vai desencarnar daqui a pouco. Você não estudou doutrina espírita? Pois é, você não sabe que existe desencarne e reencarne? Pois é. Problema sério, né? Problema sério. Mas ninguém gosta. Se você chegar na casa espírita para falar desse modo, de repente, em algumas casas, tu bota até da porta para fora. Mas é verdade. Coisa séria. Diga, Cris. Ali, ó. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade. Falta a vontade de possibilidade? Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade. Não falta possibilidade. Sim. Quer dizer, existem momentos que você pode realmente executar aquilo. O que falta é a vontade. Então aquele ar ali não é atraseado. Oi? Falta a vontade. Uma vontade. Não, então esse ar aí não é atraseado. Porque aí remete que falta possibilidade, entendeu? Que falta possibilidade à vontade. Não, mas ele está falando a vontade, uma vontade, falta uma vontade. Então esse ar não pode ser atraseado. Ah, bom, então tem que falar com o Agostinho. Não, eu não estou, como é que se diz? Consertando ele, não, eu estou interpretando, porque se falta a vontade, o que falta a vontade? Possibilidade? Entendeu? Não é que lhe falta possibilidade, existem coisas que você pode fazer, não falta o assunto, não falta o problema, não falta a dificuldade. Então falta o quê? Falta a vontade. Falta a vontade. Então aquele ar não é atraseado.
Ah, bom, aí eu não sei. Sim, não, eu tô tentando entender. Aí eu não sei. Mas Depois eu eu saber. vou olhar também. É. Eu vou olhar também. Não, porque eu tô tentando Aí. entender. Não, eu não estou arrebentando e consertando ninguém. Quer Eu ver? estou entendendo. O Evangelho segundo capítulo 14. Capítulo 14, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Capítulo, opa, acho que eu cheguei nele, né? Capítulo 13, estou aqui no 14, item 9. 14, deixa eu ver. 14, item 9. 9. Ou aqui, de repente, será que foi eu quem errou? Não sei. Vamos ver. Capítulo 9. Ah, Deus não dá, cadê onde é que está? Onde é que está isto? Deus não dá, o erro é meu. Não, Deus não, não dá, é questão de aqui, interpretação, ó. viu? Falta à vontade, não tem graça realmente. Não tem graça, certo. Eu errei. Porque a interpretação. Eu errei é diferente. quando digitei isso aí. Viu? Ela veio de Júpiter, cara. Não é fácil. Não, isso é bom. Eu errei. Vou tirar aquela frase dali quando É que chegar como lá. português eu sou nojento mesmo. Não, mas isso aí tá certo. Não, tá certo, tá certo. Teacher. Só não tem a crase. Não tem a crase. A Cris falou e tá certo. Hã? Então vamos em frente. Volta para Júpiter, tá muito chato. Dá para ver mais um quadro. Recordando, vamos recordar aqui. Não sei o que vamos recordar, mas vamos ver. Vidas passadas. Eu já me debati tanto quanto a isso com essas pessoas que ficam procurando caraminholas na cabeça de burro. Problema sério. Não é? Não há essa necessidade. Porque se houvesse essa necessidade, né, ela estaria explícita. Porque quando a necessidade acontece, automaticamente isso vem para você. Se estáis submersos em esquecimento temporário, esse esquecimento é indispensável à valorização de nossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. Esse negócio de ficar procurando o que eu fui, o que eu fiz, por que isso está como acontecendo, isso é tudo, com licença da má palavra, considerando o que vem aí em Emmanuel, tem mais, não é só isso, tem mais, certo? É algo completamente indispensável. Senão não estaríamos submersos em esquecimento. Quando há necessidade na tua execução da vida, da vivência, de você se recordar de um fato passado, isso vem automaticamente. E quando não vem automaticamente, os amigos espirituais ajudam a que você reavive essa memória. Não há essa necessidade. Não há essa necessidade. Esse tipo de situação que promovem por aí, de fazer, procurar saber no passado para poder te corrigir, se fosse assim, o próprio Emmanuel teria falado a respeito. Os próprios amigos espirituais teriam colocado isso em evidência e não acontece. A própria codificação teria falado sobre isso. A codificação é a base para tudo. E as palavras de Emmanuel estão baseadas na codificação. Mas existem coisas que ficam inventando por aí, não é? Ficam inventando, principalmente alguns psicólogos que, vamos ver, é isso, aquilo, sabe? É um problema muito sério. Regressão de memória. É um problema muito sério. Você mergulha num ambiente dessa natureza, certo? Aí você fica sabendo de determinadas coisas. Digamos,
E aquilo não pode te causar efeitos colaterais? Até te trazer à memória outras tantas coisas que seriam dispensáveis nesse momento, em vias de termos o esquecimento temporário. Por que temos o esquecimento temporário? Por que, Quaresma, eu tenho esquecimento temporário? E você não sabe? Muito fácil. Você tem o esquecimento temporário para você desenvolver o que está no teu planejamento reencarnatório agora. Esquece aquilo, desenvolva isso agora para que aquilo também venha a ser melhor. Precisaria fazer um planejamento? Não vou me lembrar de tudo, não faço um planejamento. Para quê? Para que memória existencial? Para que memória existencial se eu preciso me lembrar de tudo? É isso que eu digo, vou repetir. A codificação tem que estar à frente de tudo que vamos fazer. É a codificação que manda. Ela é que coordena todo esse trabalho. Certo? Quando as pessoas começam a querer fugir da codificação, aí começam a querer penetrar por caminhos que não tem nada a ver, que não faz ser necessário. Mas é codificação. E você não sabe, a codificação, meu irmão, foi trazida por Jesus. Jesus é que coordenou toda a codificação. Conseguiu entender agora? E você quer fazer além das recomendações de Jesus? Tem problema, não tem? Tem. Sim, porque se a codificação foi trazida por Jesus, como é que eu quero fazer diferente? Se eu quero fazer diferente, eu estou querendo saber mais do que Jesus. As pessoas não refletem e há uma necessidade grandiosa. Já conversamos sobre isso aqui, não é verdade? Você foi ler, você leu uma página, entendeu? Reflete agora, porque se você não refletir, o conhecimento vai ficar perdido. A reflexão é indispensável, não tem como ser de outra maneira. Está aqui, quem fala é Emmanuel, não sou eu. Vou ver o restante. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidade muito grande no plano do conhecimento. Aqui tem alguma coisa que não está bem. Não está certo. Muito grandes no plano do conhecimento, está certo? Tá, responsabilidades grandes. Sim, responsabilidades grandes, está certo, perfeitamente. Ouviu? Então, veja bem, é isso aqui, está aqui escrito que eu estava conversando. Se houver essa necessidade, a lembrança vai acontecer. Quando não é o melhor para você, não procura gravetos em cabeça de burro. Porque você vai ter problemas. Burro não tem chifre. Assim falou o ditado popular. Mas as pessoas ficam procurando coisas aonde não há necessidade. Segue a codificação e dá certo. É Jesus. É difícil. E o que está aí, ditado por Emmanuel, é dentro da codificação, claro. E foi psicografado pelo Chico, não tem dúvidas, não há dúvidas. Problema sério, né? Deixa eu seguir aqui o resto, eu parei. Por sua vez, conhece responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Está aí. No ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Vai procurar. Vai matar tudo quanto é burro procurando o Chico e não encontra. Pai do céu. Olha, eu tenho me debatido tanto com esse propósito, sabe?
A codificação é a base de tudo, é a frente da coisa, é a frente de qualquer trabalho espírita que você vai realizar. Quando você foge à codificação, você está fazendo qualquer outra coisa, mas não é espiritismo. Não é espiritismo, é qualquer outra coisa. Diga. Quaresma, através do esquecimento temporário que você falou, mas pelo processo, se a gente conhecer o processo de reencarnação, o processo da reencarnação, aliás, você pode ter uma noção do que você foi, através das tendências. Perfeitamente. Perfeitamente. É assim, e é justamente isso que te faz levar à correção. Né? Através das tuas tendências, dos teus pensamentos, né? Você sabe o que você precisa corrigir, o que você tem e pode melhorar perfeitamente. E essa lembrança nós sempre temos. Essa lembrança nós sempre temos, justamente porque também ela está implícita, de certa forma, na memória existencial. Não é? Algumas habilidades. Perfeitamente. Você fazendo todo esse processo através dos estudos, quer dizer, dá para você fazer um mapeamento mais ou menos. Perfeitamente, de como você agiu no passado, né? Como você teve as suas reações no passado. Tudo isso é possível, perfeitamente. Isso tudo fica, quer dizer, essas situações estão na tua memória existente, na tua memória contínua, certo? Mas elas vêm a você pela necessidade, então você sabe, não é? Não, por que eu acho dessa maneira? Essa maneira está errada, você já sabe, não é? Vem na tua lembrança. Porque eu gosto do mar. Pois é um problema sério, não é? Coisas às vezes que você gosta demais, você sabe que não é legal, mas você vem da tua memória, não é? E você então procura corrigir. Quer dizer, são hábitos do passado que você agora está aqui para tentar remodelar, né? Se regenerar disso tudo. É sempre assim. Ah, Deus do céu! Então nós paramos aonde? Paramos aqui, paramos nessa tela. Muito bem. Muito bem. É isso. Enquanto não for aquilo. Você sabe, meu querido, eu às vezes jogo alguma coisa no corredor, né? Porque às vezes eu estou na dúvida, até lá. Eu sou ficcionada pelo português, então quando eu tenho uma dúvida, eu corro lá para me certificar. Eu gosto. E sempre que você vê aqui alguma dúvida, você pode abrir o verbo, tá? É porque às vezes uma crase. Vou tirar aquela crase, não sei porque eu vou Muda, botar a crase mudou o sentido da Veja bem, e é do Evangelho. Sim. Eu normalmente, textos do Evangelho, eu copio. Eu não sei se eu copiei isso, se o Evangelho que está lá no meu arquivo tem essa crase, porque normalmente eu copio. Eu copio e jogo. Eu vou até olhar para ver se o Evangelho que está lá está com essa crase. Eu acredito que não esteja. Eles são Eu espero que não. Esse Evangelho aqui é do nosso irmão do Guilhom. Eu vou olhar no meu. Eu copiei isso do Noleto, do Evangelho mais recente, do Noleto, né? E eu vou olhar. Muito bem, mas chegamos ao nosso horário, então vamos dar uma pausa e vamos agradecer a Papai do Céu esse momento que aqui estivemos. E que Papai do Céu nos perdoe se de repente nos exaltamos um pouco mais quando falávamos a respeito da doutrina, da necessidade da doutrina. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Mestre, por nos fazer compreender um pouco mais a doutrina que trouxestes para nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo. E perdoe-nos se, e com certeza, alguma coisa passa sem que venhamos a perceber. Mas estamos procurando o caminho. Queremos ter uma percepção mais lúcida
mais clara, mais objetiva das necessidades que precisamos cumprir. Muito obrigado, Jesus, por este momento. Aos amigos espirituais que nos ajudam, que colaboram conosco, que nos inspiram, que nos ajudam na compreensão e no entendimento. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado, Eurípides, por toda a ajuda, por todo o envolvimento que temos recebido. Muito obrigado, querido irmão. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.